O senhor acha que é possível uma frente de oposição com o PT ou o senhor acha que é impossível? Acho, nosso inimigo não é o PT. Agora nós precisamos também, não nos comprometer. Estou falando do ponto de vista histórico, não é Ciro Gomes, não é a minha liderança que é irrelevante. Nós precisamos dar ao jovem brasileiro uma plataforma em que ele não precise de um salvador da pátria, que ele não precise de um guru, que ele não precise de um líder carismático que, preso de dentro da cadeia, fica mandando recado como é que vai fazer. Isso é o fundo do poço do pensamento progressista. Não quer dizer que a gente abandone o Lula, ou que eles abandonem o Lula. Estou só dizendo que enquanto a agenda do país for obrigar o povo brasileiro a pensar que a nossa questão central, em meio a desemprego, a violência, a deseducação, a saúde pública precária, enfim, a inadimplência, a humilhação do SPC, tudo isso, nós vamos encimar isso com a agenda identitarista ou o Viva Lula, ou Salve Lula, ou posse simbólica do Lula. Nós estamos fazendo exatamente o que o Bolsonaro quer que a gente faça, porque foi assim que ele reinou. Ele não ganharia no Brasil, em nenhuma hipótese do Brasil que eu conheço, se não fosse o antipetismo que o petismo cevou. Porque o Palocci, espera um pouquinho, o Palocci é réu confesso. E o Palocci não é um petista periférico, o Palocci foi o homem a quem o Lula outorgou, atribuiu, escolheu para comandar a economia do Brasil por 8 anos. E a Dilma escolheu para comandar o governo, ainda foi promovido. O Levi foi escolhido pela Dilma, o Michel Temer foi escolhido pelo Lula. Se a gente ficar alisando essas coisas, porque é pela dor que a gente tem do Lula estar onde está, nós não vamos pensar realmente na questão nacional brasileira. Esse é o problema. Isso dito, o que vai ditar o caminho é a prática. Então, repare, ontem foi o dia da posse. O que é a posse? A posse é o ato formal que homologa pelo rito democrático, burguês, formal, que aquele que colheu a maioria dos votos vai, a partir daquele momento que ele assina e faz o juramento, governar o país. Cabendo àqueles outras forças que não tiveram este privilégio de ter a maioria dos votos, fazer a oposição, vigiar, cobrar, etc, etc. O que é que faz a burocracia do PT? Se retira. Ora, quando o Aécio nega reconhecer o sucesso eleitoral da Dilma, começa a plataforma do golpe. E o PT soube denunciar isso. Como é que se explica para o povo brasileiro que um adversário nosso, por mais deplorável que seja, e o PT ficou calado durante o primeiro turno inteiro porque escolheu o Bolsonaro de adversário. O PT só tinha palavra azeda para mim. E eu agredi, ataquei, fui para cima do Bolsonaro com toda a dureza, que inclusive me é peculiar. O eleitor deve se perguntar também o seguinte: o senhor fez parte dos governos Lula, Dilma, o seu irmão também. Por que só agora o senhor descobriu todos esses problemas? Por que só agora o senhor está dizendo isso? Não, eu fiz parte do governo Lula no primeiro governo, certo? E a gente no Brasil é obrigado a ser pelo que é e pelo que nega. Então eu fui candidato a presidente da República em 98, o Lula candidato. E eu já estava ali com uma posição parceira, vizinha, mais diferente da do PT, ainda não experimentado no governo. Depois eu fui candidato em 2002. E o povo me deu de novo o terceiro lugar. Eu apoiei o mais vizinho, fui ministro do Lula. Quando as coisas começaram a errar, eu não aceitei mais ser ministro. Essa é a minha história. Pelo contrário, o meu irmão aceitou e eu votei na Dilma. Eu votei na Dilma contra todas as contradições. Por quê? Porque o outro lado era o PSDB e o Aécio, que eu era obrigado, se o povo brasileiro não sabia, eu era obrigado a saber quem era. Então, veja bem, você vota no seu como agora. Eu fui candidato a presidente. O que eu fiz dessa vez? De campanha eu não faço mais. Votei no Haddad e como cidadão. Mas não voto mais dessa burocracia do PT, não faço mais campanha com ele, nunca mais. Porque de lá para cá, Florestan, se corromperam. Essa é a triste, dura e sofrida realidade. Apodreceram, tomaram gosto das belezas do poder, das benesses do poder. O senhor falou várias vezes na nossa conversa que sempre focou no que seria melhor para o país ou menos ruim para o país. Eu lembro da eleição de 89, quando o Lula foi para o segundo turno e o Brizola ficou fora. E eu me lembro do encontro do Lula com o Brizola, logo depois do primeiro turno, e o Brizola disse o seguinte para o Lula:
como primeira frase no encontro dos dois: menino, você me roubou a presidência, você sabe disso, então trate de ganhá-la. Por que você não fez o mesmo com a Haddad? Porque eu já fiz o mesmo com a Dilma. Já fiz o mesmo com a Dilma. Lá atrás, a Dilma era uma pessoa sem nenhum treinamento, sem nenhuma vivência com a vida brasileira, nunca tinha disputado uma eleição e o Lula, aproveitando a justa popularidade que tinha, resolveu impor a Dilma contra todos nós. Estávamos eu ali, inclusive com predileção nas pesquisas, estava o Eduardo Campos, um belo de um quadro, e o PT, porque o Lula não permite, não tinha nenhum quadro. Ele foi escolher uma pessoa que nem tradicionalmente do PT era, que era a Dilma, que era afiliada ao PDT. Por quê? Para mandar. E aí no que deu? Porque o petista quer agora que a sociedade brasileira pense que tudo que aconteceu no Brasil foi depois da Dilma. Não foi não, essa crise foi criada na constância do governo Dilma. A Dilma recebeu o Brasil com 4% de desemprego e entregou para o Michel Temer com 14% de desemprego. Nomeou o Levi, ministro da Fazenda. Toda essa trama, o Lula impôs agora, na campanha do Haddad, o Lula impôs, isso é inacreditável para quem conhece a vida como eu, o Lula impôs ao Haddad, não só o assessor de imprensa, secretário particular, tudo, mas impôs o coordenador de campanha, sabe quem? Sérgio Gabrielli. Sabe quem é o Sérgio Gabrielli? Presidente da Petrobras durante a constância dos escândalos. Então o povo brasileiro não sabe, mas assim, eu vinha conversando com o Haddad sobre esse assunto, na medida em que o Haddad aceita participar de uma fraude, vamos entender bem, todas as pedras do caminho sabiam que o Lula não podia ser candidato pela lei da ficha limpa. E eles impõem a candidatura do Lula, mentindo para a população brasileira, explorando a boa-fé do nosso povo mais pobre, para fazer o quê? Comover o povo até o limite da eleição e botar uma pessoa sem autoridade. Qual é o partido político, Florestan, do planeta Terra, que excluiria, da direita, da esquerda ou do centro, que escolheria para candidato à presidência da República um camarada cuja vivência eleitoral anterior fora perder as eleições, meros 2 anos atrás, na reeleição para prefeito de São Paulo, em todas as urnas. O brasileiro precisa saber, o Haddad, meu querido amigo, prefeito de São Paulo, foi candidato à reeleição com apoio do Lula e meu. Mas foi para o segundo turno o senhor não. Não, eu estou só dizendo que o Haddad foi escolhido candidato a presidente da República na seguinte circunstância: 2 anos atrás, prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, perde as eleições em todas as urnas. Ele não foi para o segundo turno, ele perdeu a eleição no primeiro turno, tirou 16% dos votos. Ele não foi para o segundo turno. Ele não tirou o terceiro lugar. Não aconteceu o segundo turno. Um falsante como o Dória ganhou as eleições em cima dele, em todas as urnas. Será que não tem um mínimo de humildade do que a população de São Paulo... Aí vem o seguinte, na eleição agora, no segundo turno, eu ganhei a eleição no Ceará, no segundo turno ele tirou 70% aqui no meu estado. Como foi no estado dele? Ou nós vamos chamar 68% do eleitorado do estado de São Paulo de fascista? Assuma o PT, eu não aceito isso. Pois esse é o resultado das eleições de segundo turno em São Paulo. A terra do Haddad, ele tirou 32% dos votos válidos e o Bolsonaro tirou 68%. Será que não há nenhuma lição para se tirar disso? Fica tudo na conta do fascismo? Eu não aceito que 68% do eleitorado de São Paulo seja fascista. O Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro com 70%. O Bolsonaro ganhou em Minas Gerais com 70%. Será que não há um mínimo de humildade para a gente entender? Estados que votaram no Lula com grande generosidade em todas as eleições. A Dilma ganhou em Minas contra o Aécio. A Dilma ganhou no Rio de Janeiro. Fala que é Nordeste, estou falando no Sul, era 80%, 70%, 75%. Não há nenhuma lição para o PT aprender. Será possível que nós vamos agora considerar que o povo brasileiro, da proporção de 65% a 68%, é tudo fascista? Isso não cabe na cabeça de ninguém, que o PT assuma essa contradição, eu não.